Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai misericordioso, nosso Pai infinitamente bondoso, amoroso, que nos concede constantemente todas as oportunidades que necessitamos para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para a nossa iluminação espiritual. Por isso nos encontramos mais uma vez aqui, e gratidão imensa por mais esta oportunidade. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão de número 625 de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui, nesta página virtual, neste centro espírita virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível este tempo que nos foi reservado para aprendermos um pouco mais, estes minutos que nós dedicaremos aqui para refletirmos juntos. E hoje trouxemos para estas reflexões do livro da Esperança, Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, o capítulo de número 26, que tem como título Falar. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos com base em palavras de Jesus, esclarecimentos de Jesus inicialmente, e também com base no Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel nos traz aqui, acrescenta mais esclarecimentos sobre a nossa fala. De que forma nós estamos usando o nosso verbo? Então, antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel sobre a fala, sobre o falar, sobre o uso do verbo, faremos aqui mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 47, que tem aqui as reflexões acerca do amor e da alegria. Então aqui ele nos diz o seguinte, Pastorino nos diz aqui o seguinte neste capítulo 47. O amor e a alegria são os elementos básicos para conquistarmos amizades e as conservarmos. Então aqui Pastorino nos chama a atenção que o amor e a alegria são os elementos básicos que nós temos à nossa disposição como suprimento divino para trabalharmos em nós e conquistarmos amizades e as conservarmos. Então, sem sombra de dúvida, que todos nós precisamos trabalhar esses ingredientes no nosso interior, amor e alegria. E ainda ele diz o seguinte, e são básicos também para a nossa paz mental. Ou seja, a paz mental, a paz que nós dizemos almejar, ela não está fora de nós, ela não está lá ou acolá, mas está aqui dentro de nós. E ele acrescenta ainda, demonstre amor e alegria em todas as oportunidades
e veja que a paz nasce dentro de você. Ou seja, neste demonstrar amor e alegria, nós não iremos encontrar a paz lá longe. Nós iremos ver e iremos observar que a paz, ela nasce dentro de cada um de nós, naquele momento em que nós nos sentirmos com a consciência tranquila, em especial em relação ao cumprimento do nosso dever. E prestemos atenção acerca do que Pastorino nos fala sobre a felicidade. Onde está a felicidade? Conforme nos diz o poeta, a felicidade, via de regra, está onde nós a colocamos, mas via de regra, nós a procuramos fora de nós a procuramos distante de nós, e a felicidade, ela não está longe de nós, não está nas coisas materiais. Então, Pastorino aqui nos diz o seguinte, que a felicidade não pode estar em nada que esteja fora de você. Ou seja, a felicidade não está em coisas materiais. Você não vai comprar um equipamento eletrônico última geração para que você seja feliz, conforme as propagandas da nossa mídia, que quer por todos os meios vender coisas materiais, normalmente naquelas datas comemorativas, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, tantas datas que o nosso comércio foi criando para vender cada vez mais. Então aquelas propagandas, dê um celular tal para sua mãe para que ela seja feliz, pura enganação, porque recursos materiais, o máximo que ele pode nos trazer é o bem-estar. Sem sombra de dúvida, o bem-estar, ter uma vida melhor em relação às coisas materiais, sim, sem sombra de dúvida, acesso às informações, sim, sem sombra de dúvida que esses recursos tecnológicos que nós temos à nossa disposição nos auxiliam, nós precisamos deles hoje. Assim como nós estamos usando neste momento a tecnologia para nos comunicarmos, sem esta tecnologia, sem equipamento tecnológico, não estaríamos nos comunicando à distância da forma que nós estamos falando aqui. Mas, sem sombra de dúvida, que estas coisas materiais não nos trazem a felicidade completa. O máximo é uma alegria passageira, conforme nos fala aqui Pastorino, que a felicidade não pode estar e jamais esteve, jamais estará fora de você. Ela está dentro de cada um de nós. E aí ele encerra dizendo, busque a felicidade dentro de você mesmo, pois a felicidade é Deus. E onde está Deus? Deus não está ali, Deus não está acolá, Deus não está distante, conforme a doutrina espírita nos mostra. Pastorino aqui repete, pois a felicidade está em Deus, e Deus mora dentro de você. Se a felicidade está em Deus, e Deus mora dentro de cada um de nós, já que a doutrina espírita nos mostra de uma forma tão clara que a lei de Deus, ela está escrita, está gravada na nossa consciência, então busquemos Deus constantemente, que encontraremos a felicidade, construiremos a felicidade que buscamos em lugares diferentes, que buscamos onde a colocamos e como nós ainda colocamos, conforme citamos anteriormente a fala de um poeta, como nós a colocamos em coisas materiais, nós não iremos encontrar a felicidade. Nós buscamos a felicidade onde a colocamos, e como nós a colocamos em coisas materiais, nós não a encontraremos. Nós iremos encontrar a felicidade quando nós procurarmos no lugar correto, dentro de cada um de nós. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos nas palavras de Emmanuel.
neste capítulo 26 do Livro da Esperança, este falar, que é o título do capítulo 26. E Emmanuel traz como destaque para início destas reflexões palavras de Jesus. Mais uma vez, lá no Sermão do Monte, a notação de Mateus, capítulo 5, versículo 37, onde Jesus nos chamou a atenção da seguinte maneira: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Então aqui Jesus nos fala sobre a firmeza do nosso posicionamento. Aqui Jesus não fala sobre nós sermos duros, mas sim nós sermos firmes, que o nosso sim, quando for sim, seja aquele sim realmente com aquela configuração e com aquele sentido de sim, e não aquele sim querendo dizer não, ao mesmo tempo que aquele não querendo dizer sim. Então precisamos ter firmeza nos nossos propósitos, termos realmente aquela certeza do que nós queremos e o que nós precisamos, o que nós estamos buscando para a nossa vida. E Emmanuel buscou também para estas reflexões palavras que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, no item 16, onde os espíritos amigos nos chamam a atenção da seguinte maneira: espíritas, ou cristão, ou seres humanos, queremos falar-vos hoje da indulgência. Então aqui eles nos trazem reflexões acerca da indulgência, que é um sentimento doce, fraternal, que todo ser humano deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que neste ponto, neste item 16, eles nos chamam a atenção para a prática da indulgência, mas que esta indulgência, que é um sentimento doce e fraternal de uns para com os outros, ainda que na Terra tão poucos de nós ainda fazemos uso dela, ou seja, da indulgência ou deste sentimento fraternal. E aí vem Emmanuel em nosso socorro para nos esclarecer um tanto mais acerca destas palavras de Jesus, acerca destas palavras dos Espíritos amigos, sobre este falar. E aí Emmanuel nos traz da seguinte maneira: falando, construímos. Então a primeira frase de Emmanuel neste capítulo, exatamente sobre o falar, quando nós usarmos corretamente o nosso verbo, nós construiremos. E quando usarmos incorretamente, sem sombra de dúvida, que nós destruiremos, ou seja, prejudicaremos a nós e a outras criaturas. E aí ele diz na sequência que não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou da queixa. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos, e aí entra mais uma vez aqueles ensinamentos de Jesus sobre a necessidade da vigilância, que nós não podemos de forma alguma admitir no uso da nossa fala, da nossa palavra, o corrosivo da malícia e da queixa. E aí ele nos orienta: fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Então aqui ele nos chama a atenção que nós precisamos ter aquela vigilância constante para falarmos constantemente de bondade, de sabedoria, de beleza, de reminiscências alegres e induções ao reconforto. Não ficarmos usando a nossa fala para coisas inúteis, para coisas que nos tragam a tristeza, para coisas que nos incomodem, mas sim para naquelas situações ou para aquelas coisas que nos auxiliem constantemente na nossa trajetória. E aí ele diz ainda: nos lances difíceis,
seja, naqueles momentos difíceis da nossa vida, quem é que não tem? Quem é que já não teve? Quem é que não está tendo? Quem não terá momentos difíceis na vida? Ele nos diz que nós precisamos procurar destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Então aqui ele nos chama a atenção que mesmo naqueles momentos difíceis, é preciso que nós enxerguemos ali por ângulos diferentes, aqueles ângulos capazes de inspirar, mesmo na dificuldade, inspirar encorajamento e esperança. E aí ele diz ainda: não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhe sofreram um impacto doloroso. Via de regra, boa parte de nós, quiçá a maioria, adoramos, destacamos e muito aquelas situações de calamidade, aquelas situações de dificuldade das outras pessoas, aqueles desastres que atingem as criaturas, que atingem a humanidade. A nossa imprensa mostra 24 horas quando isso acontece. Então aqui ele nos chama a atenção que nestes momentos, nestes sucessos de calamidade, ou seja, nesses eventos de calamidade, quando nós nos referirmos que seja o estritamente necessário, mas que nós precisamos orar constantemente em silêncio por todos aqueles que foram atingidos por meio daquela calamidade, por meio daquele desastre. E acrescenta: tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. E aí, na sequência, ele nos lembra o seguinte: se motivos surgem para admoestações, seja para reprimenda, se surgirem motivos para uma reprimenda a algum companheiro de jornada, ele nos diz o seguinte: cumpre o dever que te assiste. Então, se nós recebermos a incumbência, conforme ele diz aqui, de uma admoestação, de uma reprimenda, de um chamar a atenção de um companheiro, de uma companheira de jornada, ele nos diz que nós precisamos cumprir com o dever que nos assiste. Mas, conforme ele diz aqui, lembra, o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Então, usarmos de indulgência, se nós recebermos uma incumbência de chamarmos a atenção, de uma advertência a algum companheiro, alguma companheira de jornada, é preciso que usemos da indulgência e não da cólera, conforme ele nos fala aqui, que em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico para a execução de limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Então aqui ele nos chama a atenção que nestes momentos de indignação justa, mesmo que seja uma indignação justa, é preciso que nós dosemos, é preciso que nós usemos do equilíbrio, assim como nós dosamos o uso de uma chama de fogo nos nossos lares, igual nós usamos, por exemplo, em um fogão ou em um maçarico para alguma limpeza. Não precisamos destruir o nosso lar com uma chama enorme a pretexto de estarmos fazendo uma limpeza, queimar algumas teias de aranha, por exemplo. Então aqui ele nos fala desta forma, que é preciso que dosemos, é preciso que tenhamos constantemente o equilíbrio para não prejudicarmos a nós e a companheiros de jornada. E ainda acrescenta: larga à sombra de ontem
as pedras que te feriram. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que esqueçamos na sombra do ontem aquelas pedras que nos feriram. A noite já passou na estrada que percorreste e o sol do novo dia nos chama a incessante transformação. Então a cada dia que desponta na nossa vida, ele está ali como aquele momento que está iniciando, repleto de oportunidades, nos chamando, nos convidando constantemente à transformação. E ainda ele diz o seguinte: conserve em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Então é preciso conservar constantemente em trabalho renovador e louvar a amizade santificante. Então é preciso que agradeçamos constantemente as oportunidades para a renovação, as amizades que formos construindo ao longo da nossa trajetória, também que nos auxiliam neste caminhar. Não te detenhas em demasia sobre mágoas. Então aqui nos chama a atenção que nós não podemos nos deter em demasia sobre as mágoas, ficarmos remoendo, lembrando e relembrando as mágoas do passado, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes, ou seja, dá a tudo isso, às mágoas, às doenças, aos pesadelos, às profecias temerárias, nós precisamos dar apenas o espaço breve mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra do nosso caminho. Não cometemos o mal. Como falamos anteriormente, Emmanuel nos lembra, nós ainda desperdiçamos muito tempo e energia em ficarmos comentando o mal. Então ele nos chama a atenção: não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Então, comentar o mal apenas para exaltar o bem, apenas para levar o auxílio, o amparo, o esclarecimento aos companheiros de jornada, não para exaltar o mal. E aí ele diz na sequência: junto do desespero, ou seja, junto daquele que se encontra em desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, sem a pretensão de querer dar lição de moral àquele que se encontra em desespero. Não é o momento, auxilia apenas, conforme nos fala aqui Emmanuel, junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, ou seja, ali junto com aquele que se encontra em penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha, a mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ou seja, não podemos desconsiderar a dor daqueles que estão chorando. É preciso auxiliar, conforme os espíritos amigos nos esclarecem constantemente. Igual a nossa companheira Vilma Guimarães aqui está nos lembrando: vigiar, orar, trabalhar e transformar. Sem sombra de dúvida, nós precisamos fazer isto constantemente na nossa vida. Sabemos que é difícil? Sem sombra de dúvida que sabemos que é difícil. Ninguém está aqui dizendo que isto seja, ou esta seja uma tarefa fácil, que isto seja algo muito simples de ser executado na nossa vida. Mas nunca também ninguém de boa vontade disse que seria impossível. O próprio Cristo, quando foi questionado sobre isto, ele não nos falou que seria fácil. Ele nos respondeu: fazei esforços. Fazei esforços para caminhar ou para entrar pela porta estreita, caminhar por estes caminhos estreitos, porque sem sombra de dúvida que aquele chamado caminho da perdição, ele é bastante largo,
tem muitas opções nos chamando, nos convidando para as coisas da vida aqui, as coisas aqui do mundo material. E por último, Emmanuel ainda nos diz o seguinte: ilumina a sua palavra. Ilumine a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor. Então aqui ele nos chama a atenção que é preciso que busquemos constantemente iluminar o nosso verbo, deixando que ela mostre, ou seja, que o nosso verbo mostre a compreensão e o amor onde passes, onde você estiveres, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Então aqui ele nos lembra, neste último parágrafo deste capítulo 26 do Livro da Esperança, que nós não podemos de forma alguma esquecer o esclarecimento e sem jamais prejudicar a harmonia do ambiente onde nós nos encontrarmos, lembrando que Jesus nos deixou o Evangelho como luz ou por luz inapagável nas sombras do mundo, e ele, sem sombra de dúvida, fez tudo isto, nos deixando estes ensinamentos exemplificados, agindo constantemente e também conversando. Usemos a nossa palavra, usemos a nossa fala, conforme nos dizem os espíritos amigos, conforme nós encontramos no livro Horizontes da Fala, este livro belíssimo sobre o uso da fala, de autoria do espírito Miramês, na mediunidade, através da mediunidade de João Nunes Maia, Horizontes da Fala, onde ele nos traz esclarecimentos belíssimos em 81 capítulos sobre o uso da fala. E todas as vezes que formos usar o nosso verbo, nós deveríamos pensar da seguinte maneira: será que eu estou usando o meu verbo conforme usou Jesus? Será que eu estou usando a minha boca conforme Jesus usou a dele? Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a essas dezenas de companheiros que passaram por esta sala virtual, que estiveram aqui conosco neste ambiente virtual, refletindo juntos conosco sobre estes belíssimos ensinamentos. Paz aos nossos corações e até breve. Até muito breve, quando voltaremos a nos reunir aqui neste ambiente para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz conosco sempre.